Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Emerson Alves e está no ar mais um Agro Urbano TV, um programa que aproxima o campo da cidade e a cidade do campo. Sempre comigo nesse espaço, o escritor e professor de gastronomia Sandro Marques. Boa noite, Sandro, tudo bem? Tudo ótimo, Emerson. Boa noite. Emerson, o tempo passou rápido, a gente já está no nosso quarto programa e eu queria fazer um brinde, mas eu não tenho vinho aqui, eu só tenho queijo, só que não é qualquer queijo também. É um queijo gaúcho com selo de denominação de origem protegida. Opa, o vinho eu tenho aqui, ó. Quem sabe, vamos fazer. Tu tem uma taça aí? Tá Olha na aqui. mão. Ó, então pega aí, vamos fazer um brinde, que esses vinhos, os vinhos gaúchos, têm tudo para ser uma das melhores safras dos últimos tempos, a safra de 2020. Além disso, o consumo aumentou em 10% nessa época de pandemia. Olha, essa dobradinha, queijos e vinhos, ela tem uma afinidade muito grande. Para falar sobre tudo isso, falar sobre uma vinícola urbana, a gente vai conversar com o vinhateiro Eduardo Gastaldo e o jornalista especialista em queijos, o Eduardo Girão. O Agro Urbano está no ar. Fique aí. Considerado um dos encontros mais clássicos da gastronomia, a combinação entre queijos e vinhos tem a cara do inverno. O Rio Grande do Sul celebra neste ano uma das melhores safras dos últimos anos. Além disso, de acordo com a Associação Brasileira de Sommelier, a comercialização somou mais de 4 milhões de litros entre janeiro e abril de 2020. Hoje a gente tem aqui para falar sobre tudo isso, queijos e vinhos, o vinhateiro Eduardo Gastaldo. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, Emerson. Grande alegria estar aqui com vocês, contigo, com o Sandro, com o meu xará, Eduardo Girão. Vai ser um papo agradável. Legal, muito obrigado. Também está conosco hoje o especialista em queijos, o Eduardo Girão. Boa noite, Eduardo. Obrigado pela presença, Girão. Boa noite, Emerson. É um prazer estar com vocês aqui e partilhar um pouco de conhecimento aí com a audiência também. Obrigado pelo convite. Legal, são dois aí que vão trazer bastante novidades para a gente, bastante informações, mas antes de começar esse bate-papo, vamos ouvir do Sandro o que ele preparou de receita para a gente harmonizar esse bate-papo gostoso com vinho e queijos. E aí, Sandro, o que tem hoje de novidade? Olha só, já que é inverno, eu vou fazer um ragu, mas eu vou fazer um ragu de cogumelos com vinho. Eu gosto muito de fazer prato com vinho, principalmente esses pratos que vão uma taça de vinho, porque você abre o vinho, você separa uma taça para o prato e o resto do vinho você toma. Então, eu vou fazer uma polenta com queijo colonial e um ragu de cogumelos. Olha só, já deu água na boca, né, pessoal? Só pensar assim do que vai ser. Hoje a gente não vai falar do glamour das vinícolas da Serra, nem da campanha. Vamos trazer uma proposta diferente. A gente vai falar de uma vinícola urbana, que tem muita história bacana por trás disso, como nasceu. Olha só, eu nunca imaginei que tinha uma videira em Porto Alegre, né? Isso está muito na história. Eu quero ouvir do Eduardo Gastaldo um pouco sobre a bodega, sobre essa vinícola urbana, como nasceu. Boa noite, Eduardo, novamente. Conta um pouco da história da bodega para a gente aí, por favor. Legal, Emerson. Não tem como falar de vinho sem falar de história, né? Então, contando um pouquinho da história, eu sempre gosto de iniciar falando do meu bisavô, chamado Januário Greco, um imigrante italiano que chegou em Porto Alegre no final do século XIX, cheio de vontade de trabalhar, e ele prosperou e foi um comerciante de expressão aqui em nossa cidade. Ele tinha paixão pelo vinho e, pela década de 20, ele residia na Avenida Independência, que é uma avenida próxima ao centro da nossa cidade, e lá no pátio da casa dele ele plantava e vinificava para consumo familiar. Então, de lá para cá, claro, o vinho sempre esteve presente na família, mas nunca foi algo tão valorizado.
Eduardo, que ano é essa história do seu avô? Então, ele chegou no final do século XIX, é isso, século XIX, tá? Então, foi pela década de 20, década de 30. Olha só, vamos dizer que um produtor urbano de vinho em Porto Alegre na década de 30. Coisa maravilhosa, incrível. E foi daí que foi nascendo essa experiência, porque a bodega é isso você veio trabalhar com a gente já vai ouvir lá do Girão, lá um pouco, botar o queijo nessa história, mas só para a gente não perder aqui, isso nasceu mais tarde, algumas gerações depois, foi a ideia de tu conseguir, a ideia de começar essa vinícola em Porto Alegre. E também eu acho que todo mundo deve estar curioso em saber da onde que vem as uvas, no caso, né? Legal, ótimas perguntas. A minha aproximação com vinho se deve quando eu comecei a namorar minha esposa. Isso foi no início dos anos 2000, e meu sogro, um bom argentino, quando comecei a frequentar a casa dele, ele disse: Eduardo, aqui é vinho. Tu toma vinho? Claro que tomo. Claro! E ele começou a me ensinar a abrir 2, 3 garrafas simultaneamente e me dizer: olha, Eduardo, a diferença entre um Cabernet Sauvignon e um Merlot e um Taná, esse aqui é um vinho mais jovem, um vinho já com mais idade. E isso tudo começou a provocar dentro de mim uma série de curiosidades, e eu sou um engenheiro de formação, então eu gosto de entender como funcionam as coisas, né? E se deu assim com o vinho. Comecei a ir atrás e buscar informação. Pensei em fazer o curso de enologia, mas daí eu já estava casado, com 2 filhos pequenos, era difícil parar tudo para começar uma nova faculdade. Então comecei sozinho mesmo. Tá bonito isso aí, hein, Sandro? E pude me aproximar de pessoas que foram muito importantes, né, nesse processo todo, alguns enólogos, sommeliers, alguns vinhateiros, que se dispuseram a me ajudar. E então, no ano de 2016, a gente se animou, digo a gente porque sempre tive o apoio da família, né? E então a primeira safra foi em 2017. Foi tudo na brincadeira. A vinificação ocorreu na garagem de nossa casa. E o vinho ficou interessante, o vinho ficou bom. Foi esse vinho aqui. O João Pedro Cabernet Sauvignon. Esse foi o primeiro. Esse é o nosso primeiro vinho. E eu presenteei os amigos, os parentes, e o pessoal queria mais. Eu disse: olha, segunda garrafa eu vou vender. E assim começou a bodega, né? O pessoal começou a pedir mais vinho e a gente iniciou a produção. E desde então a gente quis regularizar o espaço, o ambiente, para se adequar às normas vigentes, para fazer a coisa como tem que ser feita, né? Então esse é o fato curioso. E quando fui convidado por vocês para participar desse evento, né, do agro urbano, tem tudo a ver com a vinícola, porque a gente precisa do agro, né? Mas a vinificação é feita no urbano. Tu perguntaste aonde são os vinhedos. A gente já vinificou uvas do Vale dos Vinhedos, de Caxias do Sul, Campos de Cima da Serra e Encruzilhada do Sul. Que bacana. Depois eu quero saber de ti como é essa relação com o produtor, com a origem, né, das uvas, como é o processo que vocês buscam lá. Eu quero saber tudo isso aí para a gente até entender melhor como funciona, né? E até para as pessoas, eu imagino, que também estão curiosas. Mas vamos colocar o Girão nessa conversa para saber, assim, o Eduardo falava que agora há pouco ele chega em casa, ele abre o vinho, mas também abre um queijo também, pega um queijo e tal. Tens ideia, Girão, como é que nasceu essa relação? Porque um vem da vaca, o outro vem da uva, né, cara? Mas assim, parece que são parceiros inseparáveis, não é? Obrigado, boa noite pela presença. Boa noite, Emerson, Sandro, e boa noite, Xará, Eduardo também. Estou curioso para provar o seu vinho, inclusive, eu sou um amante, né, de vinho também. E aqui aqui em Minas, pelo menos, a gente não chega em casa e abre um queijo, não. A gente está comendo queijo desde de manhã. A gente come, né, o dia inteiro, está comendo queijo aqui, né? É importante até, Girão, desculpe te interromper, é importante dizer assim, o Sandro Marques está em São Paulo, o Eduardo aqui em Porto Alegre, e o Girão, como um bom mineiro, sabe tudo de queijo, está lá em Minas Gerais, lá, então a gente está em vários pontos aí, mas desculpe te interromper, por favor. Imagina, né, o Eduardo estava até falando que o sogro dele falou: olha, aqui é vinho, né? Aqui a pessoa entra em casa e fala assim: olha, aqui é queijo, hein?
Aqui é queijo de manhã, de tarde e de noite. Mas o queijo e vinho são dois alimentos, né? No Brasil a gente costuma ter, e o Xará, né, certamente vai concordar, até por questão de taxação, né? O vinho acaba não sendo visto como alimento, mas no fundo ele é um alimento, né, também. Então a gente tem no queijo e no vinho dois alimentos que vêm dessa realidade, né, camponesa, né? Então se produzia numa fazenda, numa casa, né, onde você tem, né, vinhedo, independente do tamanho, você tem produção de vinho para consumo próprio, e ali você tem uma produção de outros gêneros, né, alimentícios, né, ali também. Então, geralmente você tem ovelhas, você tem cabras, você pode ter vacas, então você está retirando leite, você pode guardar para fazer iogurte, você pode fazer queijo, você pode consumir o leite in natura. Você tem pequenos animais, como é o caso dessa cultura de quintal, né, que a gente tem em Minas, né, por exemplo, que você tem produção, você tem galinha, você tem porco, né, então você tem vários alimentos ali que circulam a casa, né, então historicamente você tem produção de queijo e vinho, muitas vezes no mesmo lugar, na mesma região, e daí nasce inclusive harmonizações clássicas, né, e isso na gastronomia isso é muito comum, né, você harmonizar um prato de uma região com o vinho da mesma região, né. Então, você, por exemplo, ter uma harmonização de queijos de uma determinada região com os vinhos daquela região, isso é muito comum, né? Então, isso tem uma raiz, né, histórica e ajuda a gente a lembrar que vinho é alimento também, assim como queijo, né, também é. Perfeito. O Eduardo também, agora que eu vou falar o Eduardo, vamos contratar o Eduardo Gastaldo e o Girão, daí fica mais fácil assim, saber com quem está falando. O Gastaldo comentava que lá no princípio ele é um autodidata. Ele começou, né, de ser um engenheiro civil e aí veio a expressão do vinhateiro, né? Eu te pergunto, Girão, o cara do queijo, ele também pode virar um queijeiro também, buscar esse conhecimento? É comum assim ter o produtor? Ou são mais assim, ou é algo que é mais difícil de repente você fazer em casa? Não é tanto, é porque o próprio queijo colonial é muito feito dessa forma mais familiar, né? Deixa eu acrescentar uma coisa. Deixa eu só acrescentar Claro. uma coisa, Girão. Aproveita e emenda explicando para a gente a história de afinação de queijo. Ah, tá, claro. Você consegue produzir queijo em casa, você consegue produzir chocolate em casa, né? Basta você ter equipamentos, né, para isso. E existem maneiras de você produzir isso. Tem fabriquetas de chocolate, você fazer chocolate em casa, você pode prensar pode ter prensas para poder fazer queijo, você pode adaptar uma série de ferramentas, de equipamentos para você poder produzir isso em casa. Agora, o complicado é você fazer essa gestão de matéria-prima ali, porque o leite é uma matéria-prima muito sensível, muito delicada. Da mesma forma que a uva também é, né? Então você tem que ter um cuidado ali de minimizar, né, os tempos ali da colheita até a prensagem, né? Você pode precipitar uma fermentação, né? Enfim, tem todo esse cuidado, né, com a uva e com o leite, né, da mesma maneira. No caso do queijo, você consegue comprar culturas já vendidas pela indústria para você poder induzir fermentações que você deseja no seu queijo, ou mofos, né? Então você pode comprar uma cultura para queijo de mofo azul, queijo de mofo branco, você inocula isso no leite e você consegue, coagula o leite, né, adiciona o sal, faz a prensagem e adiciona aquela cultura para você ter aquele resultado. Agora um queijo mais, vamos dizer assim, mais natural, mais selvagem, um queijo de leite cru, aí já é mais difícil. Você depende ali daquela microbiota, né, aqueles micro-organismos que estão naturalmente no leite, que eles podem e que eles não conseguem resistir durante tempo suficiente, muitas vezes, para você poder levar o leite do campo até a sua casa para poder fazer. Mas tem como fazer em casa, né, também. E tem pessoas que estão na cidade que resolvem ir para o interior para começar, né, assumir um negócio de família, fazer queijo. Isso é muito comum, né? Embora, né, a maior parte das pessoas, né, tenha uma origem já no campo, já esteja no campo, né, e dê continuidade a uma tradição, né, de família, como é muito comum no Sul, né, inclusive. Viu, Emerson? Eu vou pedir licença aqui e vou fazer uma pergunta aí pro Girão. Por favor. Primeiro eu vou dizer que eu estou comendo aqui um queijo de mofo azul, que é esse aqui do meio. Sim. E esse aqui, Girão, ele é um queijo cheddarizado, né? Eu fui atrás de informação, mas eu queria ouvir de ti. Como é que é feito? Como é que é processado esse queijo? Por favor. Esse queijo que você está comentando aí, né? As pessoas podem ter escutado essa expressão cheddarizado, né?
vem de cheddar mesmo, né? E o cheddar, como a gente conhece aqui no Brasil, virou um queijo ultraprocessado, né? Virou como a gente gosta de brincar, até virou um polenguinho para adulto, né? Então, virou um queijinho macio que você coloca numa bisnaga e aperta aquilo em cima do hambúrguer, né? Então, o cheddar tradicional não é um creme, né? O cheddar tradicional é um queijo de massa dura, semidura. É um queijo que é produzido na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, né? Ali se produz, esses países principalmente produzem, né, o cheddar, e ele é um queijo obtido a partir dessa técnica, né, de produção que, para não entrar tanto em detalhe técnico aqui, é uma técnica de empilhamento, né, da massa para você poder chegar a esse resultado final. E esse queijo especificamente, né, que você está comendo é o Sinueiro, né, que é um queijo feito pela Carol, da Bela Fazenda, lá em Bofete, no interior de São Paulo, que chama Sinueiro, né? É um queijo feito com essa técnica, né, de cheddarização, né? E se você entender dessa maneira, você tem técnica de parmesão, técnica de gorgonzola, técnica para queijo cacio-cavallo, né? E tem a técnica para queijo cheddar, né? Então você pode entender o queijo como o resultado, né, tangível de uma técnica que você pode aplicar em outro país também, né? Você só não pode falar que está fazendo cheddar, mas a técnica é de cheddar. Ô, Girão, mas então se não dá necessariamente sempre para produzir queijo, mas dá para a gente afinar o queijo, que é o que eu queria que você comentasse também. Dá também para a gente, né, afinar queijo. Quando a gente está falando de afinação geralmente é a maturação do queijo, né, num ambiente de temperatura e umidade controlada ou com alguma outra inclusão de alguma técnica de casca lavada, com salmoura, com bebida alcoólica, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a afinação é, na verdade, uma maturação mais controlada ou com alguma técnica, né, específica, né? E isso, assim, dá para fazer em casa? Dá, né? Mas você tem que ter um ambiente, né, preparado e tem que ter conhecimento para isso, né? Então, não basta você comprar o queijo e comprar aquele maturador de madeira, né, ou deixar na sua prateleirinha ali na garagem e tal. Não vai achando que você vai fazer isso e vai dar certo, não. Porque muitas vezes o que você vai fazer em casa é desidratar o queijo. Para maturar, você precisa de ter umidade, né? Então não existe maturação sem umidade, e para você ter um bom resultado, você precisa ter controle, né? O Xará, né, sabe muito bem disso. Então deixar um queijo no tempo virando lá na sua casa, você está desidratando ele, você está só secando. A questão do queijo tem coisas técnicas, né, que a gente vai até aprendendo agora com o Girão aqui. Eu nunca tinha ouvido falar nessa questão de afinar o queijo. Mas eu queria voltar, né, com o Eduardo, essa história da vinícola, que é muito interessante. Você disse que lá no princípio era uma forma de... Começou, né, até passando para as pessoas mais próximas. Aí depois aumentou a produção. Começou em 2017, depois foi aumentando. Já estamos em... Tu está preparando a safra de 2020. Como que está essa expectativa para a safra de 2020, já que a gente falava no início do programa, que é uma safra que se espera muito, né? E também queria saber de ti o depoimento, se tu também sentiu essa procura maior por vinhos, em função dessa época, o pessoal mais em casa. Legal. Eu gostaria só de pegar o gancho anterior da questão do controle, que o Girão comentou. É fundamental, por nós estarmos distantes dos centros, na verdade, das áreas de produção, nós colhemos nas primeiras horas da manhã e trazemos essas uvas em caminhões frigoríficos para Porto Alegre, onde fazemos toda a vinificação aqui, tá? Então, com controle de temperatura em todo o processo, né? É fundamental e tem uma diferença de resultado grande. Com relação à safra 2020, realmente foi uma safra espetacular, no que se refere à temperatura, amplitude térmica e também a questão pluviométrica. No período de colheita, houve uma estiagem que atrapalhou outras culturas, mas grãos, né? Para nós, do vinho, da uva em si, foi muito favorável, né? Então, foi possível conduzir e colher as uvas no ponto ideal de maturação, né? Com relação à nossa produção, em 2017, nessa primeira vinificação, foram feitas 391 garrafas. Na safra 2019, foram um pouco mais de 2.000. E agora, para a safra de 2020, vai ficar algo próximo a 3.000 garrafas. Olha só, já é uma
um crescimento que acaba também deixando você mais entusiasmado. Qual é a questão, assim, a perspectiva que você faz para os próximos anos na vinícola? A ideia é ir crescendo, porque também você também trabalha lá a questão do enoturismo, a questão da experiência do vinho. Como é que você também... Claro, agora está tudo bem paralisado, né? Mas é uma atividade que vocês trabalham muito também na bodega, né? Joia. Excelente, Emerson. Realmente, a gente começou com uma pequena produção voltada para a família e para amigos, né? E à medida que o negócio foi ganhando forma, a gente começou a receber convidados, né? Pessoas interessadas, apaixonadas por vinho, que gostariam de conhecer aqui uma produção em meio ao ambiente urbano, né? Então, aos pouquinhos, a gente foi adequando também o espaço para receber o pessoal. Então, antes da pandemia, nós realizávamos alguns eventos, recebendo algumas confrarias, ou pegando um tema específico da vinificação, e explorava muito a questão do contexto da vinificação urbana, que a gente chamava esse evento de Urban Winery, e foi muito legal. A gente pôde conhecer muita gente, houve muita interação, muita troca de experiência, e a ideia, a gente já fez um piloto, já fizemos todo um protocolo, para assim que a situação normalizar no nosso estado, poder retomar essas atividades. Que bacana. Emerson, antes da gente continuar, eu só queria contar um segredo do ragu, porque o ragu normalmente é uma coisa de cozimento bastante longo. Como eu estou fazendo um ragu, que é um ragu rápido e prático, tem um segredinho que é extrato de tomate, que vai ajudar a dar a espessura correta e cremosidade para o caldo que vai ficar junto com os cogumelos. É isso que eu vou colocar na frigideira agora. Vocês não imaginam o cheiro que está aqui. Eu estou ouvindo o cheiro, assim, né? Se é possível isso. Girão, tu estás aí em Minas Gerais, né? A gente dá para ver, porque nós aqui tá com frio aqui, o Sandro de Manguinha, tu também aí de Manguinha, acho que não tá. Mas tu é um cara que conhece... Tranquilo. Apesar de morar em Minas Gerais, tu também conhece muito os queijos produzidos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Eu gostaria de te ouvir um pouco a tua opinião sobre isso, esse mercado que também é crescente. Fala um pouco para a gente, por favor. Eu trabalho ocasionalmente com queijos de fora, né, de Minas também. Minha especialidade eu sou jornalista, né, e são os queijos daqui de Minas, né? Mas ocasionalmente eu trabalho com queijos de outros estados, sim, e até peço, né, licença para falar, né, dos queijos do Sul. Certamente tem pessoas que sabem muito mais do que eu sobre os queijos da região sul de maneira geral, mas um pouquinho que eu já conversei com algumas pessoas, não pude ainda visitar produtores, mas eu tenho uma noção do que se produz aí, sim. A ideia é essa, é saber qual é que é a tua visão, olha aí de fora, sim, né? Porque aqui de dentro de casa a gente vai ouvir sempre gostaria de saber a tua visão de quem está dentro de fora. Claro. Até como jornalista também eu converso com gente de tudo quanto é estado, né, também, então eu tenho uma visão... vamos dizer que global, assim, um pouco sobre, né, queijo no Brasil também, embora conheça melhor o que está no meu quintal aqui, mas posso dizer que, de maneira geral, né, a região sul é uma região de muita expressão, né, em queijo. Isso a gente está falando dos 3 estados, né, obviamente, e o Rio Grande do Sul tem uma posição, né, de destaque importante, né, dentro desse conjunto aí dos 3 estados, que partilham algumas tradições, né? Então, por exemplo, o queijo colonial, que é o principal queijo, né, da região sul, ele é um queijo, né, produzido nos 3 estados, né, do Paraná até o Rio Grande do Sul. E aí tem uma polêmica, né, que é essa derivação do queijo serrano, do queijo colonial, enfim, se discute isso um pouco, né, se seriam 2 queijos distintos ou se um teria vindo do outro, né, mas enfim, atualmente se distingue os 2 queijos, né, e eu vou muito, né, pelo que eu leio, pelo que eu converso aqui, acabo indo muito para esse lado, né, de separar os queijos, até porque em março teve uma indicação de procedência para o queijo serrano, né, inclusive, que distinguiu, né, do colonial, né, enfim, apesar de ter essa distinção. Mas você tem uma produção, né, expressiva do queijo serrano ali na região mais alta, né, do estado, ali na divisa com Santa Catarina, ali, nessa região ali do Aparados da Serra, né, que é uma região, né, muito bonita ali. E você tem 34 municípios, né? 18 em Santa Catarina e 16 no Rio Grande do Sul, no total de 3.000 famílias que produzem esse queijo aqui, que é o queijo serrano, né? Então, é um queijo que até tem uma peça dele aqui em casa,
Esse aqui veio lá de São José dos Ausentes, né? É um queijo de massa... Ele pode ser um queijo de massa crua ou semi-cozida, né? Existe essa variação. Essa produtora aqui, a Edinaira, ela faz um queijo muito bom, já trabalhei com ele algumas vezes. Vem de leite de gado de corte, que tem produtividade baixa. São Sabe animais qual é o gado, se é holandês ou Gerson? Franqueiro é uma das raças, que é um gado, né, bem chifrudo, assim, mais rústico. Tem acho que mais umas 2 raças, eu me lembro, a franqueiro é a principal, é um gado com o chifre, né, muito comprido e tal, um gado muito bonito até. E se alimenta ali da pastagem, né, natural, né, daquela região, isso faz a diferença na qualidade do leite também. E é um queijo com a massa, né, relativamente mais firme, não tem tanta acidez e tende a ficar mais picante à medida que ele matura, né? É um queijo muito bom, é bom para vinho, né, também, inclusive. Já harmonizei com vinhos menos tânicos, né, e deu muito certo, ficou muito bom. E é uma das expressões, né, principais, né, de queijos do Rio Grande do Sul. E é uma tradição partilhada, né, como eu falei, com outros estados também. Isso, né, levando em conta que o Sul vai ter aí o corquese, tem o queijinho, tem o porongo, tem a puína, né, tem o serrano, o colonial, tem várias expressões. Então é uma região muito rica e o Rio Grande do Sul é realmente um destaque, né, nesse cenário. Puxa vida, é mais queijo do que eu imaginava. E a gente já está quase saindo aqui para o nosso intervalo. Na volta do intervalo, Girão, eu queria te ouvir sobre 2 coisas. A importância dessa indicação de procedência, o que isso significa. E também eu sei que isso tem a ver com um movimento maior de queijos que está acontecendo no Brasil. Aconteceu com queijo, aconteceu com azeite, aconteceu com o vinho, e aí eu quero te ouvir sobre isso. A gente vai chamar o intervalo agora. No intervalo a gente tem o quadro Um Rio de Azeite, em que eu volto contando segredos, dicas, truques, como escolher um bom azeite para harmonizar com tudo isso que a gente está falando. Dá para saber a qualidade de um azeite pela sua cor? A cor dourada de um azeite vem dos carotenoides, que também estão presentes na laranja e na gema do ovo, e que têm benefícios conhecidos para a saúde. A cor esverdeada vem da clorofila. O problema é que a quantidade de clorofila e carotenoides varia de acordo com o tipo de azeitona, a sua origem, a safra, por isso a cor não é um parâmetro confiável. Não existe nada melhor do que o nariz para identificar um bom azeite. Por isso, compre azeite fresco, valorize o produto regional e na hora de temperar sua salada, não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Bom, estamos de volta com o segundo bloco do Agro Urbano TV. E antes de nós retomarmos nosso papo sobre queijos e vinhos, vamos saber do Sandro como anda a nossa receita de hoje, Sandro. Olha, essa daqui é a taça que eu estou tomando. Essa daqui é a taça que eu separei para colocar agora na finalização do meu ragu de cogumelos. Opa, vamos acompanhar isso. Girão, no final do primeiro bloco, o Sandro fez uma pergunta sobre a questão de denominação de origem, certificação. Eu gostaria que tu pudesse retomar essa pergunta e nos explicar um pouco sobre essa questão, por favor. Assim, o fato é que no início desse ano, mais precisamente em março, o queijo serrano foi o primeiro queijo brasileiro a obter uma indicação geográfica na modalidade de denominação de origem, né? Isso, na prática, significa, né, um reconhecimento da região como uma região produtora de um determinado tipo, né, de queijo, né? A gente tem em Minas também outras maneiras, outras formas de reconhecimento, né, legal, regulamentação do queijo, né, aprovação do queijo para poder ser comercializado para outros estados. Existem uma série de formas, né, de reconhecimento. Essa é uma forma, né, inédita no país, né, pelo que foi, né, anunciado em março, foi o primeiro queijo nessa modalidade. Isso é realmente muito importante para poder distinguir e valorizar o produto, né? Então, quando você consegue notar a presença, né, de um modo de fazer, de um produto, né, numa região, você enaltece aquela região, enaltece um saber fazer,
você direciona a atenção para aquele produto, né, e você contribui diretamente para poder para a manutenção do modo de vida daquelas comunidades tradicionais que estão ali produzindo aquilo. No caso, é um queijo, mas poderia ser um vinho, né, poderia ser uma compota, né, qualquer alimento, né, que tenha um modo de fazer atrelado e que tenha, né, um entendimento de que o fato de ele ser feito naquele lugar também influi no resultado final, né? Então você tem essas dimensões que são agrupadas nessas formas de reconhecimento, e isso é um fato realmente importante, né, que vale a pena, né, destacar e que chama atenção para a região sul, porque no caso o queijo serrano é um queijo que está compartilhado aí entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A denominação de origem, ela agrega um valor, né, ao produto também, ela diferencia esse produto, mas também o que agrega um valor também à história de um produto, de um alimento, é a sua história, né? Lá na bodega, lá o Eduardo me contou que os vinhos, eu estou aqui agora com um Cabernet, né, esse é o Mateus, e tem uma história muito interessante sobre os nomes dos vinhos, né, Eduardo? Conta pra gente um pouco dessa história que tem os nomes dos vinhos, no caso. Sim. O próprio nome da vinícola, bodega, ele tem um apelo de mais proximidade, de aconchego do que vinícola, né? Então, optamos bodega por isso. E Ruiz Gastaldo, o Ruiz é o sobrenome da minha esposa e Gastaldo o meu. Então, a minha esposa e as crianças aqui são Ruiz Gastaldo. Então, é a vinícola da nossa família. Então, o primeiro vinho, como eu comentei para vocês, é o João Pedro, que nasceu junto com a vinícola em 2017. Então, hoje o JP tem 3 anos. Nós também temos o Chardonnay Luísa. Luísa, perfeito. A Luísa, minha filha mais velha, tem 11 anos. Nós temos o Cabernet Franc Rosé Marina. Marina é nossa sobrinha e afilhada. Temos o próprio Mateus. Que é esse que eu mostrei o agora. Arthur, que também é sobrinho. E, por último, o espumante Chácara das Pedras, que é homenagem aqui ao bairro da bodega. Ao bairro da bodega. Bom, não vai ter nenhum vinho nascendo, não. Outro vinho, não. Já tem. Se a esposa engravidar, já vai ter que lançar outro vinho, né? Tem sim. Ontem mesmo trabalhamos nesse vinho, é um rosé de Pinot Noir. Vai ser em homenagem à sobrinha chamada Nicole. Me adota. Me adota. Viu, Sandro? É que estava invertido, não estava conseguindo ler agora. Eu vi, me adota. Ele quer receber o nome do vinho, né? Mas diz que na tua família é assim também, né, Eduardo? Todo mundo está querendo também receber um nome, ter o nome num vinho, né? Deve ser um barato, né? Vamos tomar o vinho lá do Guilherme, o vinho do Mateus. Sim. Sempre que algum desses faz aniversário, o vinho certo é o vinho que leva o nome da pessoa, né? Então, a gente sempre guarda, a gente tem uma reserva de família. Uma parte desses vinhos já não está mais disponível à venda e a gente sempre deixa uma reserva de família justamente para essas ocasiões especiais. É muito familiar, é uma questão assim que nasceu dessa origem. Tu contaste da história do teu bisavô, que é muito bacana também, mas hoje você também levando uma coisa a sério também, né? Você mencionou que tem todos os cuidados como uma vinícola, uma grande vinícola, né? Vocês têm que, todas as mesmas legislação é aplicada aí para vocês, e vocês têm que ter todos esses cuidados. Vocês fazem aí todo o processo, né? Tu disse que traz a uva dentro, a refrigerada, e aí acontece todo o processo, né? Perfeito. E a gente sempre teve esse cuidado desde o início, né? Como é um alimento, como o meu xará, Girão, falou, tem que cuidar, né? Então, o ambiente é fundamental em todo o processo, ferramental. Então, nós conseguimos o registro junto ao Ministério da Agricultura na metade do ano passado, e daí, a partir de então, a gente começou a comercializar esses vinhos para lojas e restaurantes, né? Estabelecimentos comerciais. Girão, vamos falar um pouco de harmonizar. O Sandro, me diz uma coisa, já entrou o vinho aí, já entrou o queijo na receita também, não? O queijo ainda não, que eu vou pôr para finalizar a polenta. Agora, o meu ragu já está pronto.
Girão, o que seria uma heresia, tá? Eu não vou te perguntar o que combina, mas o que seria uma heresia, vamos dizer, harmonizar com um vinho um vinho tinto, um cabernet que nem a gente está hoje aqui, assim. Que tipos de queijos, né, são recomendados, mas o que também é uma heresia tentar trazer aqui? O que seria um ketchup um ketchup vamos dizer assim, num camarão? Para a gente não falar, assim como na área do vinho, né, tem o enochato, né? Para eu não bancar o lactochato aqui, né, também, acho que é bom evitar, né, também. Mas, assim, acho que a heresia, ou mais chato, é a gente comer um negócio que a gente não tá querendo, né, enfim. Então, se a pessoa quer comer, seja lá o que for com vinho, vai em frente, né? Se você quer buscar informação ali para você entender melhor um pouco das combinações, como tirar mais prazer, aí acho que é um caminho, né, uma escolha de cada um. Mas eu posso falar do meu ponto de vista, pelo menos, vinhos, por exemplo, como o Cabernet Sauvignon, é um vinho que tem muito tanino, né? Você sente isso muito na boca. Isso em geral, tá, gente? Então eu não estou aqui ditando a regra, tá? Mas em geral costuma dar muito errado com o mofo, seja mofo branco ou mofo azul. Então, por exemplo, se for um queijo brie ou um gorgonzola, eu sei que o Xará tá até com queijo de mofo azul aí, depois ele pode até ver pessoalmente o que ele achou, mas em geral, o mofo azul ou o mofo branco, ele pode dar um sabor meio químico, né, um resultado não muito agradável na boca quando você junta o tanino com o mofo, seja o azul ou branco. Não costuma dar muito certo, né? Então, quando você tem, por exemplo, um brie, por exemplo, né, ou um camembert, um queijo de mofo branco com a massa um pouco mais mole e tal, geralmente você vai pegar ali um vinho tinto mais velho, que o tanino já está mais macio, talvez um vinho branco, espumante, por causa da cremosidade pode dar certo, né? No caso do Gorgonzola, ou do Roquefort, ou Stilton, né, algum queijo de mofo azul, muitas vezes você vai harmonizar com vinho de sobremesa, né? Tem mais álcool, tem mais açúcar, então eles conseguem amortecer mais esse sabor mais penetrante, né, do mofo azul. Ou até um espumante, de repente, dependendo do tipo de queijo de mofo azul, pode funcionar também. Então tem determinadas combinações que são meio temidas, assim, né? Mas, assim, mais uma vez, depende, né, do paladar de cada um. E se você quer comer camarão com vinho tinto, gorgonzola com vinho tinto, aí, assim, seja feliz, vá em paz. Mas na minha mesa, não. Ô, Girão, tem um assunto que eu acho bastante importante, que aconteceu no mundo dos queijos, eu queria te ouvir, que é a história de valorização do produtor, né? A questão dos intermediários que estavam na cadeia. Eu sei que esse cenário mudou bastante nos últimos anos. Conta um pouquinho para a gente o que era, o que mudou e por que isso é importante. Sim. Para tentar resumir bastante nessa história, né? A história de produção de queijo no Brasil é uma história, né, muito longa, de mais ou menos uns 300 anos para mais, né? Pelo menos em Minas a gente pode dizer isso. A produção de queijo não começa em Minas, mas é muito antiga e tem raízes, né, muito profundas aqui. Mas é uma história, né, antiga e que, num dado momento, passa muito por uma determinada, vamos dizer assim, uma formação do gosto muito via queijos europeizados, né? Então, num dado momento, né, a gente, né, aprende que comer um bom queijo, um queijo fino, é um queijo europeizado, né? Então, um queijo tipo gorgonzola, tipo gruyère, um queijo tipo grana padano, são queijos maravilhosos que a indústria brasileira também sabe fazer bem, né? São queijos prazerosos, são bem feitos, eu gosto de consumir também, né? Mas num dado momento, né, esse conjunto de queijos mais europeizados, ele forma muito, né, o nosso gosto, né, para queijo, né? E até na semana passada eu estava numa live com a escola Le Cordon Bleu, até aí de São Paulo, e a gente estava conversando com o chefe Michel Darquet. Ele veio mais ou menos nos anos 80, junto com essa leva de chefes aí, Claude Troagot, Laurent Sudeau e tal, numa época que os franceses vieram para cá e começaram a descobrir, vamos dizer assim, o que tinha de bom aqui, né? Então, ninguém nunca tinha pensado em fazer um prato, por exemplo, de foie gras com uma fruta típica daqui, né? O próprio Claude Troagot adora maracujá, né, por exemplo. Então, eles começaram a se encantar pelas frutas daqui, pelos grãos, né, daqui, pelos produtos daqui. É a lógica europeia, né, de valorizar aquilo que é da terra, né?
Então, transformar aquilo que é da terra num produto, né, muito nobre, né? Essa é a lógica, né, europeia, e também na cozinha francesa não é diferente, né? Então, a partir desse movimento, e aí eu estou tentando enxergar isso de maneira mais macro, né? Então, esse movimento, ele se expande, né, da gastronomia, vamos dizer assim, da ponta desse processo, dessa cadeia, que é, vamos dizer, o restaurante, né? O momento final ali do consumo. Então ele vai começando a descer para as outras para a base, né, dessa pirâmide, vamos dizer assim, né? Então você vai começando a chegar nos produtores ali. Então vamos entender, né? Isso é tão bom, né? De onde vem? Quem está fazendo? Como é que faz? Será que então, no caso do queijo, né? Todo queijo tem que seguir essa cartilha europeia, né? Tem que ser tipo parmesão, tipo gorgonzola, né? Tem que ser tipo brie, tipo gruyère, tipo emmental? Não. Pô, a gente tem o queijo Minas artesanal, a gente tem o queijo serrano, a gente tem o queijo coalho, queijo do Marajó, o queijo porongo. Então a gente tem uma infinidade de queijos, né, brasileiros, que a gente começa a olhar mais para isso aqui e entender como isso é feito e ter um olhar um pouco mais realista, né, sobre isso, né? Então o queijo daqui não precisa ser igual ao queijo de lá, ele pode ser diferente, ele pode ser tão bom quanto, né? É o mesmo caso do vinho, né? Então, assim, respeitar essas particularidades. Então o Xará certamente ele não vai tentar fazer Toriga Nacional, né? Ou não vai tentar fazer Tempranilho. Ele vai fazer aquilo que a terra dialoga melhor, né? De repente vai fazer mais Taná, mais Cabernet Sauvignon, né? Alguma coisa nesse sentido. Não sei se estou falando bobagem aqui, mas a gente tenta, né, ir muito para dentro daquilo que a terra tem de vocação, que expressa, né, o seu terroir da melhor maneira, né? Então a gente começa a olhar de uma maneira diferente para os nossos produtos e entendê-los dentro das suas peculiaridades. Então, assim, o queijo Minas artesanal, ele pode ser tão bom quanto um brie, né? O serrano pode ser tão bom quanto um gorgonzola. São queijos diferentes, não cabe comparação. É só a gente ter um olhar menos vira-lata, né? E saber que o nosso queijo também pode ser tão bom quanto os outros. Ele só é diferente, nem melhor nem pior, ele é diferente. Hein, Girão, desculpe interromper, foi nessa linha que o Sandro também mencionou, da questão do encurtamento da cadeia. A gente, nos outros programas anteriores, vinha tratando exatamente nesse sentido, até porque é uma da essência do programa Agro Urbano, é fazer essa conexão mesmo, mostrar que um pouco dessa origem, né, do produto que chega na mesa, né, como isso no campo chega na mesa. E aí, eu até pergunto para o Eduardo, essa relação que vocês têm com o produtor lá, Eduardo, como ela se dá, de que forma vocês criam essa conexão aí, até mesmo porque é a matéria-prima do teu produto, né? Joia, eu quero só fazer um link, né, com o Girão. Ele falou a questão da harmonização, e eu estou aqui com um queijo estilo tipo camembert, que é um queijo macio, branco, que vai muito bem com o Cabernet Franc, né? Eu estou aqui com outros queijos que eu gosto de brincar, mas antes da taça, esse queijo aqui harmoniza muito melhor com o vinho. E eu concordo totalmente contigo, Girão. É muito difícil botar um padrão, porque mesmo entre produtores de queijo tem variações, entre terroirs diferentes vai ter variações, e o que é lindo. Então, às vezes o que não dá certo com um pode dar com o outro, né? E o paladar é muito pessoal, né? E o legal é justamente experimentar tudo isso. E também quando falaste a questão de criar uma identidade própria, muito legal, porque isso está acontecendo com os vinhos nacionais. Sair um pouco da sombra do passado europeu e também dos vizinhos aqui, Chile e Argentina, que tanto nos influenciaram. Saber que a gente é um outro país, tem outros terroirs, e a gente tem que saber o que se adapta melhor aqui, tirar o melhor proveito dessa situação. Também com relação a essas questões de denominação de origem, recentemente a campanha gaúcha nos vinhos conseguiu, né, uma identificação, algo celebrado no setor, muito legal. Mas respondendo a tua pergunta, Emerson, esse contato com o produtor é fundamental. O segredo do bom vinho é a boa uva, né? Não tem como fazer um bom vinho se tu não se não começar com uma uva de qualidade. Então, essa interação se dá durante todo o ano, né? Eu estive recentemente na Serra, acompanhando o poda, acompanhando o vinhedo, porque eu preciso saber o que está acontecendo lá e, claro, quando se aproxima da safra, essa interação é muito maior.
e trocando informações, cuidando uma série de detalhes, até o dia do colhendo uva às vezes também. Sim, até hoje a gente participou de todas as colheitas, porque a gente gosta de estar perto, próximo, porque isso vai fazer toda a diferença no resultado final. É. A indicação de procedência foi que a campanha gaúcha recebeu, né? Como já existia na região da Serra, né? Agora também a questão da campanha. Gastaldo, fala um pouco então, assim, agora sobre a bodega, sobre também para quem fechado nesse momento de pandemia, mas você ainda tem alguma comercialização pela internet? Como é que você está atuando nesse momento de pandemia aí, e para quem também gosta assim, de conhecer? Joia, Emerson. Sim, primeiro falando um pouquinho do nosso estilo, nossa proposta de vinificação. Nossa ideia são pequenos lotes, então a gente é muito exigente na seleção, né, do produtor. Então, nossa ideia como são uma quantidade pequena, estar muito perto, muito próximo, para que possamos tirar a melhor expressão daquelas uvas, né? E com relação ao estilo de vinificação, nós nos identificamos muito com o velho mundo. São vinhos não tão alcoólicos, são vinhos que ficam entre 12% e 13%. Esse vinho que a gente está degustando hoje, Emerson, que é o Mateus, ele está com 12,2 de álcool, então é um vinho que pode passar um dia tomando, vai ser agradável, né? Então são vinhos com boa presença de acidez, uma boa presença de taninos, né, que vai dar um equilíbrio e também boa guarda, né? Nós sim temos parceria com algumas lojas aqui em Porto Alegre, alguns restaurantes, e também temos um pessoal trabalhando com nossos vinhos em São Paulo. As outras regiões, Minas Gerais, está falando aí com o Girão, e também outros estados, nós temos atendido diretamente, né? Então pode entrar em contato conosco via o nosso site, também nosso Instagram, e a gente vai estar atendendo e despachando os vinhos. Perfeito. Girão, dentro nessa linha ainda da pergunta ainda do Sandro e dessa questão que a gente está falando do produtor e do consumidor, né? Mecanismo, aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria ela criou um site onde tem uma feira, onde que o produtor, a pequena agroindústria, que hoje se confunde com um cara lá que tem lá algumas as vacas, seja um holandês ou seja um Jersey, né? E aí, que parte é essa aí, Sandro? O que tu tá nos mostrando aí? É a polenta que está pronta com o queijo derretido dentro. Meu Deus do céu. Poxa vida, isso dá uma fome, né? A gente até perder o raciocínio. Mas eu te perguntava, Girão, nessa linha aí entre o produtor e o cara que consome. Esses mecanismos, e eu falava do site que existe da Secretaria de Agricultura também, que possibilita, de repente, alguém... Porque quem que não gosta, né, quando faz aquela viagem para o interior, trazer aquele queijo colonial, aquele queijo, aquele salame, né? E muitas vezes, a não ser algumas feiras que existem na cidade, não tem, né? Mercado público, com algumas raras exceções, alguns valores, mas essa aproximação parece que ela foi maximizada agora com esse período de pandemia, onde as pessoas estão muito na internet, né? Com certeza. A gente tem falado muito por aqui em lives e entrevista e tal. Muitas vezes a gente fala sobre esse mote do compre do pequeno, né? Então, comprar do pequeno, comprar local, né? Então, isso deveria ser regra, né, o tempo todo, né? A gente não deveria estar martelando nisso só agora, né? Então, isso é uma regra para a vida, né? Não que a gente vai deixar de comprar alimento no supermercado, alguma coisa assim. Obviamente, a gente compra. Tem produtos que só estão à venda lá, tem comodidade, né? Enfim. Mas comprar do pequeno é uma opção por botar o dinheiro no bolso de quem está precisando mais nesse momento, incentivar comunidades tradicionais, alimentos, né, historicamente, né, importantes, alimentos mais naturais, né, muitas vezes. Então, isso está muito fortalecido nessa época. As pessoas estão tendo até uma dimensão muito global disso, de apoiar o pequeno, que é você comprar na farmácia do seu bairro, ir no borracheiro do seu bairro, comprar no mercadinho do seu bairro, né? Então, essa noção do local e do pequeno, as pessoas sentem no próprio bolso isso, né? Então, quando você compra, por exemplo, uma caixa de vinho, né, do Eduardo aí, faz a diferença, né, para ele, com certeza, assim como você comprar
uma peça de queijo dessa aqui lá em Campos de Cima da Serra vai fazer diferença para a família que vende, que muitas vezes faz 1, 2 peças por dia, né? Então, as pessoas estão tendo uma dimensão muito clara, né, do que significa comprar do pequeno, né? E eu acho que para depois que as coisas voltarem ao normal, ou para quando se estabelecer o tal novo normal, né, que a gente está falando muito disso, isso vai ficar como uma herança, né? Longe de querer dizer que, né, essa quarentena foi boa, né? Um período muito difícil, mas vai deixar uma herança de um comportamento positivo nesse sentido de viajar para dentro do nosso próprio estado, comprar das pessoas que estão próximas da gente, né, e consumir alimentos tradicionais. Eu acho que isso vai ficar com uma marca muito positiva, assim, né, de um aprendizado, né, um incentivo nesse período, sem sombra de dúvida. Muito produtor está vendendo direto para o consumidor, está acontecendo muito. O próprio produtor de queijo, ele é a sua própria loja. Né? Isso aqui em Minas é muito comum. Né? Você compra, o produtor tem site, ou compra pelo Instagram, ele mesmo despacha. Isso aqui em Minas é muito frequente. É verdade. Tá passando Sandro. Mal aí, Sandro? Tá ruim? Oi? Tá bom? Será que tá? E Eduardo, como é que a gente vai fazer para experimentar isso? Vamos ter que fazer em casa, né? Que maravilha! Deixa eu ver de novo isso aí, Sandro. Agora já tá. Eu vou ter que montar outro prato. Esse aqui eu já comi, pessoal. Não, eu que não tenho comida nem vinho. Mas você tem queijo. Você tem queijo. Não chora não, tá barriga cheia que é feio. Olha só, o que tem aqui é uma base de polenta, né? Na polenta eu coloquei o queijo colonial, que derrete bem, então ficam aqueles fiapos que vocês viram aqui. E aí, por cima, esse ragu de cogumelos com um pouquinho de tomilho. O tomilho sempre dá aquele gostinho especial. Aliás, tomilho é uma erva que combina muito com vinho, né? A gente vai pegar... Isso, eu ia te dizer, né? A receita a gente vai colocar lá no canal lá da Agrourbano TV, lá. E aí vai estar ela na íntegra lá para o pessoal pegar. A gente está se encaminhando para o final do programa, falta aí um pouquinho, menos de 2 minutos. Eu queria, então, agradecer o Eduardo Gastaldo, né? Pedir que ele passasse o site, até para o pessoal conhecer um pouco da história da bodega, ou um pouco mais da história, e agradecer a tua presença aí, dizer que o papo foi maravilhoso, viu, Eduardo? É uma honra para mim estar participando com vocês. Vamos propor aí, Emerson, para nós é mais fácil, mas fazer um convite aí para o Sandro e para o Girão fazer um encontro presencial aqui em Porto Alegre, aí no Novo Normal. Eu levo queijo. Marcado. Agradecer o espaço e convidar o pessoal aqui da região metropolitana de Porto Alegre e também o pessoal que tiver por passagem por aqui, tanto para visitar as vinícolas como para visitar os produtores de queijo, darem um pulo na bodega Ruiz Gastaldo, vai ser um prazer grande receber aqui. O site da bodega é www.bodegaruizgastaldo.com.br. Maravilha, maravilha. Girão, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelos teus ensinamentos, foi uma honra para a Agrourbano aqui te ter aqui e até uma próxima oportunidade, né? Tá certo, obrigado também, Emerson, Sandro, Eduardo, muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer também poder falar aqui a partir de Minas Gerais, com todo o respeito, pedindo licença, né, aos gaúchos aí para poder falar do queijo de vocês, mas admiro muito, né, o estado e também deixo o convite aí para quem não conhece meu trabalho também conhecer pelo Instagram, @Eduardo Tristão Girão, dá para ver um pouquinho das minhas andanças, o que eu estou comendo, com quem que eu estou falando, por onde eu estou andando. Por enquanto, Belo Horizonte, né? Mas em breve vou voltar a circular bastante. Muito obrigado. Maravilha, com certeza, bastante coisa interessante. E o Sandro, vou me despedir do Sandro daquela maneira tradicional que ele sempre faz com a gente. Como é que é essa? Dando uma boa noite dele no silêncio da apreciação. Pessoal, obrigado, viu? Até uma próxima, hein? Vamos em frente. Valeu. Obrigado.